O presidente Jair Bolsonaro participou de mais um evento público em Brasília agora há pouco e, mais uma vez, foi embora em silêncio. Depois de aparecer em 3 cerimônias militares, Bolsonaro foi à posse de ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O evento, no fim da tarde, empossou Messode Azulay Neto, que veio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e Paulo Sérgio Domingues, que era do TRF-3. Bolsonaro chegou à cerimônia para compor a mesa junto com outras autoridades e permaneceu em silêncio enquanto esteve na mesa. Lembrando que ontem, ao cumprimentar um militar em um evento, Bolsonaro chorou. As imagens que mostram o presidente emocionado foram registradas pela TV Brasil, que transmitiu o evento. Bolsonaro não faz pronunciamentos desde 2 de novembro, quando postou um vídeo nas redes sociais com um pedido para que manifestantes desbloqueassem rodovias ocupadas por apoiadores do presidente. Vamos ao debate, então, aqui com a nossa mesa, que hoje está pegando fogo, no bom sentido, evidentemente. Eu começo com o Marco Antônio Villa, porque ele já estava citando a omissão, vamos dizer assim, do presidente nesse período de transição. Como é que você vê mais uma aparição pública dele sem qualquer tipo de mensagem? Bem, o presidente da República é uma personalidade complexa, né? Eu não vou dar uma de psicólogo de botequim, mas é complexo. Basta ler O Cadete e o Capitão, do Luiz Macluf Carvalho, o livro, que retrata a breve passagem que ele teve para o Exército. Né? É uma passagem ruim, o próprio ex-presidente Ernesto Geisel chamava de mal militar, e ele acaba optando por sair do Exército, até porque tinha passado por um processo disciplinar muito sério, muito grave, que é retratado no livro O Cadete e o Capitão. Né? E aí ele foi para o mundo da política, que é onde ele ficou durante 30 anos antes de chegar à presidência da República. Agora, causa estranheza esse silêncio, né? Porque é como se nós não tivéssemos um presidente desde a noite do dia 30 de outubro, quando do segundo turno. Ou seja, ele simplesmente não aparece publicamente, não discurso, não continua governando. O país, alguns estados estão quase que submersos, o presidente da República não lá comparece, nem ministros de Estado. É uma situação, portanto, e aí eu gostaria de voltar ao Giuliano da Empoli e o livro Os Engenheiros do Caos, que eu acho que é uma reflexão muito interessante, como o Bolsonaro é diferente dos casos da Hungria, da Itália, da França, dos Estados Unidos. Ele é um caso muito particular, porque esses que eles chamam de engenheiros do caos, que precisam da tensão política, vivem da tensão e não da discussão democrática, da divergência, porque afinal democracia é convivência de contrários, né? É isso que é um regime democrático. O engenheiro do caos transforma o outro não em adversário, mas em inimigo. E com o inimigo não se convive, se elimina. Mas na política democrática, desde Atenas, a democracia é desde a antiga Atenas, a convivência de contrários. E é interessante que os engenheiros do caos clássico, que está no livro do Daemp, que já é quase que um clássico, eles falam muito, muito. Falar é fundamental para o engenheiro do caos consolidar sua liderança e fortalecer, olhando para a próxima eleição, caso tenha sido, por exemplo, derrotado, como é o caso do Jair Bolsonaro. E ele mantém-se em silêncio. O que significa esse silêncio? Bem, várias hipóteses. Uma delas, receio da justiça. Bem, é verdade, né? Após 1º de janeiro, pode ser que falas na presidência da República sejam utilizadas na justiça em processos contra o ex-presidente e ele não vai ter o foro privilegiado. Isso é possível. Segundo, isolamento político. Ou seja, a grande parte da base que esteve com ele no processo eleitoral até 30 de outubro, hoje está com o novo governo. Vide a votação da PEC, agora na CCJ. Já é um exemplo do que representará para ele no futuro. Terceiro, ele não tem partido político. O Partido Liberal não é nem partido no sentido de Maurice Duverger, no sentido clássico, e nem é liberal, no sentido clássico também. Imagina que o Stuart Mill acharia do Bolsonaro, que nem sabe quem é o Stuart Mill. Então, a questão que se coloca, ele não tem partido, não tem liderança. É bom lembrar, quando ele foi candidato a presidente da Câmara dos Deputados, ele teve 4 votos. Né? Vamos recordar, nem o filho dele votou nele, que não estava no Brasil naquele dia. Né? Então, é uma situação que é de difícil compreensão, ou simplesmente ele não tem o que dizer. Né? Ou seja, não tem base política, tem medo do futuro, não tem apoio popular.
as manifestações se restringem a grupos de extremistas e que não são reprimidas no sentido legal, constitucional. Não estou falando para repressão de violência, de batalhão de choque, nada disso. Mas aqui em São Paulo, na rua Alfredo Pujol, em Santana, que todo mundo conhece, quem mora em São Paulo, conhece a Zona Norte, eu conheço, lá está interrompida uma parte da rua, inclusive o comércio não tem, as pessoas não podem entrar no comércio. No momento chave que o comércio precisa se reinventar, né? Passou pela Covid, agora é o Natal, né? Ocuparam calçada em frente à região ali do antigo CPOR, que eu até fiz, até passei por lá muitos anos atrás. Então, a questão que se coloca, Felipe, em suma, é que nós temos um presidente que não tem discurso. E eu acho que o silêncio é muito mais produto da falta de discurso do que de um artifício político que ele está planejando alguma coisa que ninguém sabe. Tudo indica que não fará a transferência formal, mas não precisa fazer. É uma lei de 1910, do Hermes da Fonseca, a transferência formal da faixa, mas não é condição sine qua non, evidentemente, para o Lula e o Geraldo Alckmin assumirem a presidência 1º de janeiro. Raquel, aproveitando que o Vila falou desse alegado temor do Jair Bolsonaro em relação a processo na Justiça, depois que perdeu o foro privilegiado, em janeiro de 2023, a gente lembra que ele estava ali presente numa cerimônia do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, para o qual, inclusive, ele indicou ministros. Ele está ali também fazendo média, querendo ser tratado com boa vontade pela Justiça? Felipe, ele tem mandado vários sinais, né? É o que a gente apura de bastidor, em conversas dos seus aliados, das pessoas próximas a ele, com ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele vem mandando vários sinais ao longo do tempo, principalmente quando as manifestações estavam mais fortes, de que era preciso olhar para frente. Eram sempre sinais muito subliminares, mas havia um jogo em que tentava se convencer Bolsonaro a dar um sinal para os manifestantes, para que eles saíssem das estradas, das portas dos quartéis. Em troca, ele buscava algum tipo de blindagem. Esse era o jogo de bastidor. Ele não fez esse aceno de uma forma clara, ele fez uma manifestação e aquilo acabou não veio da forma com que se imaginava, pelo contrário, o PL acaba entrando na Justiça e recebe uma multa do ministro Alexandre de Moraes. E, neste momento, o que a gente tem assistido depois daquele embate fortíssimo no Mato Grosso do Sul, em que os atos chegaram a ser classificados pela Polícia Rodoviária Federal de atos terroristas. Hoje nós temos manifestações muito menores, que estão perdendo muito fôlego, inclusive pela falta de discurso do próprio bolsonarismo. Quando o Eduardo Bolsonaro vai ao Catar comemorar a Copa do Mundo e deixa aí os seus correligionários tomando chuva, vai ficando mais difícil esse discurso. Então, o Bolsonaro vai perdendo esse poder de barganha que ele achava que tinha com o STF para algum tipo de blindagem. Se existe algum acordo aí, eu acredito que não. Eu acredito que ele fica muito em silêncio por estar realmente passando por um momento difícil, é o relato que a gente tem, e por ter medo da justiça. E aí, de novo, a partir do dia 1º de janeiro, a gente precisa ver se ele sai desse corner de mudar o discurso, abandonar o discurso golpista sem decepcionar os seus correligionários e assume um papel de liderança da oposição ou não. O que aconteceu hoje na PEC é um exemplo de quanto a liderança dele está questionada. Você teve um acordo para aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Você mal teve oposição. Hélio, você tem alguma visão diferente sobre esse silêncio? Alguma outra explicação? A primeira coisa que eu me lembrei foi em 1984, o presidente Figueiredo, quando ele estava em silêncio também, falou: pô, me esqueçam, não venham atrás de mim. Essa parece a reação do presidente Bolsonaro agora. Agora, eu concordo que ele deve estar preocupado com a justiça, sim. Esse lawfare que foi mencionado aqui, como acontecendo na Argentina, que quer dizer o judiciário fazendo perseguição política a um grupo, aqui no Brasil você tem 10 deputados federais censurados. 10 deputados federais censurados. Bom,
Se a gente tem um judiciário que consegue imprimir censura prévia, arbitrária, sem processo, sem julgar, sem nada, o risco que um cara como o Bolsonaro corre é muito grande. Então, realmente, isso aí deve estar na cabeça dele. Lucas Berlanza, como é que você analisa esse momento do presidente da República? Lembrando que ele ainda é presidente nesse mês de dezembro. Eu acho que é um erro, um silêncio absoluto, esse excesso de discrição do presidente. Mas assim como o Vila disse, eu não vou fazer psicologia de botequim, embora eu ache que o presidente simplesmente está triste, decepcionado e, como bem já disseram os colegas da bancada, sem discurso, sem saber o que ele pode efetivamente dizer, sem destruir as suas possibilidades de, quem sabe, tentar continuar mantendo alguma relevância no próximo ciclo, na próxima legislatura, no próximo período político, e também sem decepcionar e enfurecer a sua base aguerrida e militante, que, em parte, está ainda nas ruas pedindo por uma solução de força, uma solução disruptiva. Então, acho que realmente ele está sem saber o que dizer, sem discurso. Eu não diria que o presidente Bolsonaro, mais uma vez, sem querer fazer psicologia de botequim, mas eu não diria que ele tem inteligência emocional para que tudo isto seja um cálculo, para implementar algum tipo de estratégia espetaculosa. Desde que o governo Bolsonaro começou, eu ouço a base mais aguerrida do presidente falando que ele está sempre jogando um xadrez 4D, todos os passos dele são previstos por uma lógica muito sofisticada que os réis mortais não conseguem aprender. E parece que os fatos já demonstraram às escâncaras que não é bem assim que a coisa funciona. Eu subscrevo o comentário do Hélio da razão de ser de uma preocupação do presidente com o judiciário e acho que um papel de uma oposição genuína hoje no Brasil é organizar uma reação a esse quadro, a esse estado de coisas de erosão das regras do Estado de Direito, que é ilustrado às escâncaras por esses casos de parlamentares censurados com as suas contas suspensas, apesar de gozarem, em teoria, das suas imunidades parlamentares. Obrigado, Lucas. Deixa eu só colocar uma pimenta rapidinho, porque ontem a gente tratou do assunto dos tribunais superiores e sobrou pouco tempo para o Vila, porque foi no finalzinho do programa e o Vila elogiou, me parece, o Alexandre de Moraes. Já que o Hélio Beltrão citou isso, só para ter uma visão divergente aqui do Vila, que ele não teve espaço ontem para explanar. Eu discordo, eu respeito, mas discordo. Quem conspira contra o Estado Democrático de Direito está contra o Estado Democrático de Direito, quer rasgar a Constituição, apoia golpe de Estado, está fora da democracia. A Constituição e o ordenamento legal, ela está restrita àqueles que estão no jogo democrático. Quem conspira, e uma deputada de São Paulo, que estava saindo com um revólver na região do Jardim Paulista, atrás de um suposto adversário dela, é um exemplo. Ela gravou um vídeo, né, conclamando os militares, os generais, inclusive injuriando e caluniando, difamando os generais de exército, que são chamados generais de 4 estrelas, a realizar um golpe de Estado, né? Ou seja, aí, espera um pouquinho, isso não é liberdade de expressão. Você tá atacando e querendo impor uma ditadura, portanto, batendo de frente com os valores constitucionais e lembrar que a nossa Constituição foi produto de um longo processo histórico. Não caiu do céu a Assembleia Nacional Constituinte, que se reuniu entre 1987 até a promulgação a 5 de outubro de 1988. Não, foi um produto histórico de lutas, desde a primeira Constituição horrorosa de 1824, a Constituição Imperial, até chegarmos à Constituição Cidadã, que apesar de tantas emendas, salvo engano, são 125, mas no campo dos direitos políticos, o artigo 5º, que é o artigo de ouro da Constituição, é fundamental. Então, eu queria só, em resumo, dizer que eu concordo e graças ao ministro Alexandre de Moraes e aos TREs, aos Tribunais Regionais Eleitorais, que nós tivemos uma eleição tranquila. O cenário era, desde o ano passado, que teríamos uma eleição turbulenta, com choques, com confrontos, porque falavam do voto impresso auditável. Quem fala em voto impresso auditável hoje? Alguém que ganhou a eleição fala nisso? Fraude nas urnas eletrônicas. Alguém fala? Sala secreta do TSE. Alguém lembra disso? Foi o
outro dia. E o documento do Ministério da Defesa com 66 questões, parte delas sem a mínima racionalidade. Até em termos filosóficos, havia problemas que a lógica socrática falava, olha, precisa melhorar o ensino da escola militar, porque a construção está toda errada do argumento, até para perguntar. Em suma, ninguém lembra disso. Ele conseguiu, o ministro Alexandre de Moraes, blindar o sistema eleitoral, garantir uma eleição tranquila e o povo livremente foi às urnas no momento que a Justiça Eleitoral completa 90 anos, é um ano muito importante, é o ano do Código Eleitoral, do voto da mulher, do voto secreto. Puxa vida, uma grande vitória que nós tivemos a partir de 1932. Agora, nesses 90 anos, uma eleição absolutamente tranquila, todo mundo reconheceu o resultado eleitoral e ontem aqui na CNN teve um fato histórico. Quando, entrevistado pelo Caio, o governador eleito de São Paulo disse assim, eu não tenho nada a ver com o bolsonarismo raiz. Isso explica também o silêncio do Bolsonaro. E dizendo o seguinte, claro que eu reconheço o resultado, ele foi eleito livremente. Por que você só poderia querer anular as urnas, você fez referência ao PL, do segundo turno do dia 30 e só um quarto das urnas, cerca de aproximadamente 250 mil, um pouquinho mais. Quer dizer que só aquelas urnas é que você ia anular para dar 51% de votos para o Bolsonaro? Era hilariante. Daí veio a multa de 22,9 milhões. Em suma, o ministro conseguiu coordenar esse processo eleitoral nas 27 unidades da federação, num processo complexo. Agora, as Forças Armadas participaram na questão logística, que é como sempre o fazem, com muita eficiência, na questão logística, e as polícias militares, inclusive vão ser condecorados pela Justiça Eleitoral, também trabalharam muito bem. Quem imaginava uma guerra no dia 2 e outra guerra no dia 30, graças a Deus, perdeu. O Brasil livremente escolheu seus governantes e seus legisladores. Raquel, claro que cada um tem uma visão sobre esse assunto, só queria levantar uma bola, mas é claro que fique à vontade para falar. Um ponto em relação ao que o Vila falou, que ele falou de pessoas defendendo o golpe de Estado, de maneira que concorda, eventualmente, quando isso acontece, que haja uma responsabilização, uma punição mais dura. Agora, esse enquadramento, muitas vezes, não é sensível. Quer dizer, às vezes você tem a defesa aberta do golpe de Estado e você tem uma regra que é seguida ali pelos tribunais superiores, muitas vezes contestada, evidentemente, mas muitas vezes você tem uma retórica que é um tanto ensaboada nesse sentido. E aí se alega que não estou defendendo um golpe de Estado, é algo que está previsto na Constituição, tem todo um debate. Quer dizer, o enquadramento muitas vezes também é ruidoso e a gente precisa analisar caso a caso. Então, Felipe, esse ponto que você está trazendo é o que eu queria colocar. E aí, de ontem para hoje, eu vi 3 grandes especialistas em direito eleitoral. E aí eu acho que a gente tem um meio do caminho aqui que precisa ser observado com atenção. Primeiro, as decisões do ministro Alexandre de Moraes tomadas até agora estão com base numa resolução feita pelo TSE ali antes das eleições, que reforça o poder de polícia que já é da Justiça Eleitoral. Enfim, ele usou desse poder de polícia, você tinha, sim, como diz o professor Vila, pessoas ultrapassando o limite, atentando contra o Estado Democrático de Direito. A resolução, a vigência dela vai até o fim do processo eleitoral. E como não entendimento dos especialistas em direito eleitoral, até a diplomação. Estamos falando do dia 12 de dezembro, na próxima segunda-feira. A partir daí, o ministro Alexandre de Moraes perde o seu poder de polícia. E aí ele precisa tirar o pé do acelerador, porque a gente não pode criar precedentes. E essa é a grande discussão. O precedente perigoso que isso pode provocar. A partir daí, você pode continuar, sim, combatendo esse tipo de conduta, mas isso tem que vir do Ministério Público, você tem que passar por todo o processo do Judiciário. Então, nem ao céu, nem à terra. Você tem que, sim, combater as ameaças ao Estado Democrático de Direito. Agora, você não pode empoderar apenas uma pessoa para fazer isso. A gente tem todo um sistema para fazer isso. Muito bem, várias visões aí para você.